Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 24 e o verso 25. Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 24 e verso 25. Eu quero falar com vocês hoje aqui sobre o que está acontecendo aqui. Não é somente um culto onde as pessoas vão se batizar e vão se filiar a uma religião, vão se filiar a uma igreja, não. Eu quero falar com vocês sobre o que de fato está acontecendo aqui nessa noite na comunidade da Graça Itaquera. O que esses irmãos estão aqui declarando hoje? Porque o batismo é uma confissão de fé. O batismo não é, estou me ligando a uma denominação. Não, batismo é uma confissão de fé. E eu quero ler com vocês o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus capítulo 16, não está passando? Evangelho de Mateus capítulo 16, o verso 24 e o verso 25, vai nos dizer o seguinte. Então, Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Verso 25. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida, por minha causa a encontrará. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, por essa noite memorável que o Senhor nos prepara, Senhor. Noite de festa, noite de celebração, noite de confissão de fé. Obrigado, Senhor. Que nessa noite a Tua palavra nos norteie. Que nessa noite a Tua palavra nos dê direção. Pai, nós queremos ser direcionados pela Tua palavra nessa noite, Senhor. Nós queremos ser direcionados pela Tua vontade, Espírito Santo. Que o Senhor tenha liberdade no nosso meio para se mover, tocar, restaurar, curar, trazer a vida. Que aqueles que estão mortos venham à vida nessa noite, em nome de Jesus Cristo. E que há algo novo aconteça no coração e na vida de cada um dos seus filhos, em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos lá. Essa declaração de Jesus. Então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, essa pessoa que quer ser seguidor de discípulos, ela deve negar a si mesma, ela deve tomar sua cruz e ela deve seguir a Jesus. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está fazendo um apelo. Jesus está chamando as pessoas para uma realidade. Chamando as pessoas a uma nova realidade de vida. Jesus faz um chamado. E aqui ele diz o seguinte, aqui não está passando aqui, viu, ô João? Se puder passar para mim. Volta, filho. Aí, se alguém quer. Jesus chama a atenção para se alguém quiser. Ele não fala que é obrigado. Ele não fala, você é obrigado, não. Ele faz um apelo. Se você quiser. Se você desejar. Jesus faz um apelo à vontade. A vontade de você livremente, com seu coração aberto, seguir a Jesus. Não é porque meu pai e minha mãe vão na igreja. Não é porque um dia na minha raiz tradicional. Não. É um apelo de você desejar a caminhar até Ele e caminhar atrás dEle. É um apelo de você olhar para Ele. É um apelo de você desejar. Desejar o quê? Ser seguidor de Jesus. Jesus, quando Ele estava nessa terra, Jesus quando passava por essa terra, homens e mulheres seguiram a Ele. Mas seguiram Ele por quê? O que aquele homem tinha para dar em troca? Materialmente falando, nada. Mas ele tinha algo que todos nós desejamos: a vida eterna, a remissão dos nossos pecados.
o libertar da nossa velha natureza. E Ele chama, se alguém quer ser meu seguidor, se alguém quer ser meu discípulo, todos nós que estamos aqui hoje, que um dia optamos por caminhar atrás de Jesus, nós nos tornamos discípulos de Jesus. E meus irmãos, não é somente ser frequentador de igreja, não é ir à igreja, mas quando temos consciência do Evangelho, quando temos consciência do que a palavra diz, quando temos consciência daquilo que Jesus está falando, nós entendemos que não é ir à igreja, mas ser igreja. É muito mais do que sair de casa no domingo e vir para um local de reunião. É ser igreja. É entender o nosso papel neste contexto. E Jesus nos chama a isso, apelando à nossa vontade, a nós sermos seus seguidores, a nós sermos seus discípulos. E Jesus nos chama a nós acompanharmos Ele, a nós andarmos diante dEle, a nós seguirmos Ele. E eu não falo aqui, porque a religião X, porque a igreja A, a igreja... Não, eu estou falando de Jesus, que é o maior chamado que pode existir sobre as nossas vidas, em nós sermos seguidores de Jesus Cristo. E para nós sermos seguidores, para nós aceitarmos esse chamado ele é um apelo à nossa vontade, precisa de uma resposta da nossa parte, precisa de uma resposta das nossas vidas, porque não é somente, beleza, não, é você responder, eu quero ser um seguidor de Jesus. Não está passando esse negocinho aqui não, passa para mim o próximo slide por favor. Para ser um seguidor de Jesus, precisa-se de uma resposta da nossa parte. Segundo lugar, esse apelo, para responder a isso, esta escolha que nós fazemos, só é feito por pessoas maduras, capazes de fazer escolhas. Ou seja, preste atenção, preste muita atenção. Por que nós não batizamos crianças? Nós, da comunidade da Graça Itaquera, não temos o hábito do pedobatismo, que é o batismo de crianças. Por quê? Porque o ato de você decidir-se por Jesus é um ato de uma pessoa madura, de uma pessoa que deseja, de uma pessoa que tem convicção, porque o batismo é uma declaração pública de fé. E o Senhor Jesus diz na sua palavra que das crianças pertence o quê? Já é delas. Mas a partir do momento em que eu cresço, que eu amadureço, que eu tenho consciência do meu pecado, eu tenho consciência, da minha natureza má e perversa, aí eu decido, eu quero caminhar com Jesus. Eu decido, é uma decisão. É uma decisão. E aí o outro ponto diz, não é eu quero fazer parte da comunidade, não é eu quero ser crente, não, presta atenção, meu irmão. O que está acontecendo aqui não é um ritual de passagem de religião, não. Porque a partir do momento em que esses irmãos, esses amigos que estão aqui, decidiram caminhar com Jesus, ali sim, houve uma mudança na vida deles. Hoje, o que eles fazem? Diante de amigos, diante de familiares, diante da igreja, diante do mundo e do Brasil, eles vão fazer uma declaração: Jesus Cristo é Senhor da minha vida. É o apelo da vontade. Alguém obrigou vocês a fazer isso? Não? Certeza? Não, eles decidiram por livre e espontânea pressão. Não, por livre e espontânea vontade. É uma declaração pública. É uma declaração. Eu me recordo até hoje do dia em que eu me batizei. Faz pouco tempo. Faz pouco tempo. O dia em que eu me batizei. Me recordo da temperatura que estava no dia. Temperatura da água, viu? Tá boa a água, viu? Temperatura da água. Eu me recordo de tudo. Por quê? Porque foi um momento em que marcou a minha vida. Este momento é um momento que marca as nossas vidas. Queria dizer algo a vocês. Este momento é um momento que vai marcar a vida de vocês para sempre.
Mas, continuando nossa leitura, Jesus continua dizendo, se alguém quer, então eles querem. Ele se torna um discípulo. Quer o quê? Ser meu seguidor. Então, por que eu vou ser um seguidor de Jesus? Eu vou seguir Jesus para onde? Eu vou acompanhá-lo por onde? O que acontecia naquele momento? Naquele momento, quando Jesus fala aquilo, ele estava indo para Jerusalém. Jesus estava indo sofrer. Jesus estava indo morrer. Jesus estava indo enfrentar a morte. Mas ele enfrentou a morte e ele venceu a morte. E aí o que acontece, meus irmãos? Ele nos chama, que alguém quer ser meu seguidor, seguir a ele, ir atrás dele. É ir até ele, viver sua vida nele, e colher sobre a minha vida as consequências maravilhosas da morte e da ressurreição de Jesus. Esse é o chamado. Irmãos, este aqui é um chamado à ressurreição. Esse aqui é um chamado a uma nova vida. Esse aqui é um chamado a nós deixarmos a nossa maneira velha de lado de viver e assumirmos uma nova vida diante do Senhor. É abrir mão do velho, abrir mão do antigo, abrir mão daquilo que não fazia bem, abrir mão da maneira vã de viver, abrir mão da maneira que me levava para a morte, e entender que a partir de agora eu tenho uma nova direção, eu vou caminhar de encontro com a vida. É isso, essa é a declaração, essa é a declaração que está acontecendo aqui hoje. E aí continua a leitura, o verso 25 diz: se alguém se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Preste atenção. Jesus está deixando bem claro que essa vida na carne que nós vivemos, ela vai acabar em algum momento. A vida que nós vivemos na carne, ela vai acabar em algum momento. Mas a partir do momento em que nós nos tornamos seguidores dele, a partir do momento que nós vamos diante dele, nos é reservada uma nova vida. Uma nova vida. Uma nova qualidade de vida. Uma vida que a palavra nos fala que é uma vida abundante. Nos é reservado algo que a palavra nos diz, que esse Jesus, que ele morreu, que ele ressuscitou e que ele foi assunto aos céus, que ele vai voltar e que nós viveremos eternamente ao lado dele. Mas é uma vida sem problemas, porque dizem aí, né? Aceite Jesus e acabe os seus problemas. Não. Problema eu queria dizer para vocês, vocês vão sempre ter, viu? Problema nós sempre vamos ter. Mas o que vai fazer a diferença é quem está conosco diante dos nossos problemas. Quem está conosco diante dos nossos problemas. Então, quando eu digo que eu sou seguidor de Jesus, quando eu digo que eu sou discípulo de Jesus, eu não estou falando que eu tenho uma vida isenta de problemas. Não. Eu estou dizendo que eu tenho um Senhor que cuida de mim. Deus cuida de você, meu irmão. E detalhe, Ele sabe tudo que você passa. Ele sabe tudo que você enfrenta. Ele sabe tudo que você enfrenta no seu dia a dia. Mas sabe qual é o grande problema? Passa para mim, João, por favor. Se tentar se apegar à sua vida. Sabe qual é o problema? Nós somos muito apegados a essa vida. Nós somos muito apegados. Nós somos muito apegados aos nossos desejos. Nós somos muito apegados às nossas vaidades. Nós somos muito apegados aos nossos conhecimentos. A gente gosta disso. Mas
o que acontece? Ele fala, se alguém tentar, mas se tentar se apegar à sua vida, o que vai acontecer? A perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. É abrir mão de tudo. É abrir mão das minhas vaidades, é abrir mão da minha razão, é abrir mão do meu ego, é abrir mão de tudo para seguir a Jesus. E aí quando eu sigo a Jesus, eu me torno um seguidor dele, eu vou viver algo novo na minha vida. E este algo novo é que faz a diferença. Porque eu tenho paz. A paz que excede todo entendimento. Eu posso ter luta, eu posso ter dificuldade. Quem aqui tem problema? Levanta a mão bem alto. Quem tem problema? Levanta a mão mais uma vez. Tem problema? Tem mais de um problema, levanta a mão também. Bem-vindos ao clube. Bem-vindos. Oi? Obrigado, Thaís. Quem tem uns problemaços, levanta a mão também. Estamos todos no mesmo clube. Mas sabe o que faz a diferença? O que faz a diferença nas nossas vidas, meus irmãos, é a paz que eu tenho em meu coração. Porque eu tenho um Senhor que cuida de mim, cuida da minha vida, cuida do meu casamento, cuida dos meus filhos, cuida da minha casa, cuida da minha vida profissional, cuida de mim nos detalhes. E aí, com essa consciência, é que nós estamos aqui descendo as águas desses queridos irmãos. E o que é o batismo? O batismo te identifica na morte e ressurreição de Jesus. O batismo, no momento em que eles estiverem ali, este momento vai identificar eles na morte e na ressurreição de Jesus. Ou seja, quando eles vão ser mergulhados nas águas. Quando vocês forem mergulhados nas águas, isso significa o sepultamento. E quando vocês se levantarem, significa o quê? A ressurreição para uma nova vida. O batismo, ele simboliza uma realidade interior, porém eu declaro ela para todos aqueles que estão junto comigo. Batismo é uma forma de se dizer, sabe o quê? Eu creio que existe um Cristo que morreu e ressuscitou por mim. Isso é o batismo. É você declarar que existe um Cristo, sim, que morreu e ressuscitou por mim. É você declarar que Jesus é maior do que a morte. É você declarar, sim, que você crê que existe uma vida após essa aqui, a vida eterna que eu vou viver ao lado do meu Senhor. Batismo é você declarar com convicção e com fé, eu creio em Jesus. Isso é batismo. E aí eu quero ler com vocês o que o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos capítulo 6, verso 4. Onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. O que é novidade de vida? É uma nova vida. Uma nova vida, uma nova identidade. Sabe, meus irmãos? A nova vida é quando você nasce de novo. Como Jesus conversava com Nicodemos lá no Evangelho de João. Nasce de novo. E você fala, Senhor, eu nasci de novo, eu vou caminhar contigo. É você negar dia após dia. E entender que existe um Senhor sobre a sua vida. É isso que está acontecendo aqui hoje. O que está acontecendo aqui hoje, nessa Jeita Quera, no dia 24 de novembro de 2024, às 7h04, é uma declaração de fé, de que Jesus Cristo é Senhor da vida deles, que Jesus Cristo é Senhor da minha vida. É isso que está acontecendo aqui. E eu quero orar com você aqui nessa noite.